Vamos lá. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Eu estava falando com a Simone que a Ana que é culpada por eu participar e falar para você sobre a parábola aqui da candeia, sabe? É muito interessante porque começou da seguinte maneira. Eu tenho notado com a pandemia como que ela trouxe muito luto às vários lares, né? E algumas pessoas se reagiram bem e outras estão precisando que sejam iluminadas, de ajudas nesse sentido, né? E na preparação da programação de estudo, foi muito interessante, porque a Ana falou assim, não, vamos falar de evangelho o mês todo. Eu disse, então tá. E eu fiquei para arrumar os expositores. Eu consegui para o resto todo, mas para o dia 4, nada. Eu falei assim, Ana, vamos dividir e tal, para a gente começar a trabalhar. Mas é muito interessante a parábola, né? E ela antecede ainda, para a gente fazer um gancho, só para a gente adentrar na candeia, ela faz um gancho ainda antes, né, que antecede de Lucas, com a parábola do semeador. Aí a gente vê que no Evangelho está tudo entrelaçado, é uma teia mesmo, né? E dependendo dos estudiosos, eu baseei os nossos estudos no estudo do Mildinho, que era feito no Grupo Emmanuel, que começou lá com o seu Leão primeiro, depois o José Damasceno. Tá bom? Eu vou tentar pôr uma apresentação aqui. Apareceu aí? Apresentação? Ainda não. Deu agora? Não. Não. Tá bom, espera aí. Vou dar um ESC aqui e vou tentar de novo. Ed, você está partilhando o ecrã? Você está com ele aberto? Eu cliquei nele e fui na minha parábola lá. Você tem que estar com ele aberto e ir lá no compartilhar ecrã. Ah, tem que colocar aqui. Eu acho que eu já consegui. E aí, deu? Tá vindo. Vê. Deu aí? Tá legível? Tá. Beleza? Então, vamos lá. Por que a parábola, né? É essa história aí que... Para mim não apareceu, não. Ainda não? Apareceu, Simone? Para vocês? Todo Pra mundo mim, está tô vendo? Tô vendo. Uai, Já sei. Não, pera lá. Pode deixar que eu vou olhar aqui. Pode deixar. É porque Alexandre botou na outra tela. Pode ir. Beleza. Então, beleza. Por que parábola, né? A gente, das questões do semeador lá, os discípulos já questionam. E parábola o que é? Essa história que envolve gente, coisas e animais, se procura dar um ensinamento de ordem moral. Então, todas as parábolas, todo que Jesus tentou, ele tem esse lado de ordem moral. E é universal porque trata de coisas e ocorrências comuns a todas. É atual porque em qualquer época podemos extrair dela algo para a nossa edificação. Ela preserva o ensinamento, porque se hoje não lhe damos valor, julgando o pueril, amanhã, quanto mais evoluídos, com os olhos de ver, nela enxergaremos algo. É à medida que evoluímos mais. Iremos aí penetrando a sua lição. É muito interessante a gente olhar por essa forma, e eu coloquei uma fotinha aí do Leão, que eu sou Leão aí, tá primeiro, e o José Damasceno. E é muito interessante, porque o José Damasceno, depois, ele fez 2 volumes de livros das palestras que ele fez. Tem o volume 1 e o volume 2 do José Damasceno, que chama Estudos do Evangelho. E depois, quando o Grupo Emmanuel completou 50 anos, que ele fez o Luz Imperecível, comemorativo aos 40 anos, que é o Luz Imperecível, a maioria desses estudos também está no livro Luz Imperecível. E eu baseei nesse estudo do José Damasceno e nessa compilação do Grupo Emmanuel. Beleza? Então, por isso que eu vejo que tudo que a gente quis aprender, dependendo da época, e é muito interessante que todos os estudiosos falam que
a gente aprende com Jesus, do Evangelho, e, e com o Espiritismo, abrindo novas portas, novos conhecimentos para a gente colocar em prática. Então, o Evangelho e o Espiritismo, eles sempre vão andar juntos nessas questões, né? E o conhecimento, ele é universal, que a gente quer que todo mundo efetivamente consiga compreender, né? Por esse lado. Né? A parábola em si, a parábola da candeia, ela começa assim: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para os que entram vejam a luz. Essa questão em ninguém, sem exceção, não vai importar quem, é quando e onde. Então, vai ser necessário. E acendendo uma candeia, a candeia, na época, era tipo uma lâmpada de Aladim de barro, que era usado com óleo de oliva, né? Azeite de oliva, e que tinha um pavio que colocava fogo e era para se iluminar. E como fala na parábola que a gente, no decorrer dos anos, as coisas vão evoluindo, hoje a gente não vai acender uma candeia, né? A gente já tem uma luz, né, da eletricidade que gera, né? E a gente tem essa luz que a gente possa, né? Mas antigamente, né? Eu, pelo menos, que meus avós moravam no interior, lá tinha a lamparina, que era a base de querosene, e que tinha um pavio também, a gente colocava fogo e ela tinha um alcinho, e aí você podia andar com ela pela casa para clarear, né? Para iluminar. Isso aí. Vadinho, Fala comigo. Pode falar. É só para lembrar, porque às vezes, né? Hoje sempre tem um chato que pode te dizer assim: não, mas e se eu quiser colocar um pano por cima? Não, mas e se eu quiser colocar debaixo da cama? Né? É para lembrar que na época de Jesus, o óleo era muito caro, muito difícil de conseguir. Então, isso era para ser usado realmente em momentos que realmente você precisasse. Né? Então, existe todo quando fala, né, você usou a palavra ninguém, por isso que, desculpa, estou te interrompendo, eu só não quero dar ênfase nisso. Era muito difícil conseguir esse recurso. Então, veja, colocando no tempo correto, naquela época, ninguém acenderia uma candeia para colocar debaixo do pano. Esse ninguém aí, Salomão, é sem exceção mesmo, sabe? Isso que é muito interessante você lembrar, que a gente traz para os dias de hoje, né? É muito interessante que eu andei ouvindo algumas outras pessoas falarem que do esforço, né, do pavio para você colocar, né? Eu fico vendo assim no interior também, as pessoas que poderiam comprar querosene, né? Eu lembro assim, dependendo do lugar, quando a gente viajava para casa dos avós, tinha lamparina e você ficava mesmo, né? Aquela fuligem ficava, o seu nariz ficava escuro e tal. Mas é muito interessante, porque de não poderia gastar esse tempo com outra coisa. Igual você falou assim, era muito caro o azeite, né? Então, como que você... É muito interessante como Jesus fala, para não perder esse tempo, né? Sabe, você vai acender uma candeia, simplesmente vai colocar um vaso? Ou senão você vai pôr debaixo da cama? Não, a gente tem que colocar onde? Né? Que a gente vai tirar esse espírito da letra aí, né? A gente não vai ficar só na literalidade, né? Por isso que a questão é universal. Mas a sua lembrança é de fundamental importância. Você quer falar, Ana? Então, nesse sentido que, né, eu fico pensando assim da oportunidade que a gente tem, né? O que a gente está fazendo? É muito interessante que eu ouvi algumas outras pessoas comentando sobre a candeia e fala que desse esforço, né? Acendendo uma candeia, você tinha que fazer um esforço. Antigamente, como que era? Você tinha que friccionar lá, né? Para ter o fogo e do fogo gerar isso aí, né? Se a gente for falar assim. Então, esse atrito, né?
Aí, se você gastou essa energia com esse atrito, e depois você vem e põe cobre com um vaso, algum vaso, ou aonde que você vai pôr, mas aí, quando, nesse sentido figurado aqui, esse velador é um lugar mais alto, né? Para que os entrem e vejam a luz, que possam ver, né? E acender aí é a questão da vontade, né? A gente tem que ter esse processo da gente tá procurando fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, a gente precisa trabalhar, de investir nisso aí, né? Se a gente tem algum esforço, é de perseverar, né? Da gente necessário aí, quando o inicial, da gente buscar o conhecimento, né? Necessária aquisição de qualquer conhecimento, porque a gente simplesmente não vai acender alguma coisa para não ter, né? Para não querer essa iluminação. O que a gente vai querer iluminar, né? E essa luz aí também, com a gente fazendo um comparativo, ela lembra o conhecimento. Então, esse conhecimento que a gente fica buscando, dessa fé esclarecida, né? E que pode variar o quê? De intensidade, né? E aí, com esses conhecimentos que a gente vai buscar, que é onde que cada um de nós vê aonde que a gente vai buscar e acender, né? E é muito interessante a gente ver essa autoiluminação, né? Que o Grupo Emmanuel, ele trabalha assim, nesse primeiro versículo, ele trabalha com essa autoiluminação. Como que a gente pensa nisso, sabe? Como que a gente pensa nessa autoiluminação com um versículo que tem várias interpretações e que a gente possa efetivamente estar no caminho certo, né? A gente buscar isso. Como que é isso? Como que é isso para vocês? O que vocês pensam a respeito disso? Ô Edson, eu estou aqui lembrando aqui, né, dos estudos lá com o seu Honório, com o Sobral, com o Leão, tal, e vendo aqui que essa questão do conhecimento que é abordada aqui, desse autoconhecimento, né? Porque que se a gente já adquiriu algum conhecimento e que esse conhecimento ele vem somar, a crescer alguma coisa em nós, certamente vai crescer em outro também, né? Então, se eu já tenho uma réstia de luz, que seja uma luzinha de lamparina ou de uma velinha bem fraquinha, é preciso que eu a mantenha acesa. É preciso que eu me esforce cada vez mais para que eu mantenha essa luz acesa. Esse conhecimento meu, ele tem que ser continuamente trabalhado por mim, desenvolvido, e ele só vai crescer se eu passá-lo adiante, né? Que você coloca no velador para que outros vejam a luz. Então, quando você passa para alguém daquilo que você já conhece, você está colocando no velador. Porque você está transmitindo, passando para o outro, algo que você já detém como conhecimento, né? Algo que você já adquiriu e que faz parte, é uma expressão natural sua. Não é forçado, não é fingido, é real, né? E a gente não precisa ter medo, a gente não precisa de esconder debaixo da cama, né? De botar um pano por cima, não precisa disso, porque isso vai fluir naturalmente de você. E é isso que é a beleza, né? Porque se você conseguiu se iluminar um pouco, seja através do conhecimento, através da sua obra, né? Das obras que você faz, seja de qualquer caminho no bem que te levou a isso, a gente tem que colocá-la em ação. A ação gera movimento, né? É um movimento. E movimento significa que nós não estamos estáticos, nós estamos fazendo circular essa energia que
é positiva, foi positiva, é positiva para mim e certamente será para outros corações, né? Salomão, fala. Eu concordo com a Ana aí. Eu acho que a questão é realmente em cima disso, porque, veja, se a gente pensar nisso como a própria encarnação, o custo para que nós chegássemos, nós que aqui estamos, chegássemos aonde estamos, foi um custo muito alto, né? Olha a sua formação, Edinho, olha a formação da Simone, a Ana, o Frank, Denise, todo mundo aqui, o Léo, entendeu? A posição que nós estamos dentro da sociedade hoje, né? Então, assim, a espiritualidade ralou muito, vamos dizer assim, no simplório, né? Ralou muito para que nós estivéssemos aonde estamos, né? E aí? Nós vamos colocar essa luz debaixo da cama? Léo? Só um comentário aqui, Edinho, assim, essa parábola da candeia, ela tem um sentido filosófico muito parecido com a parábola dos talentos, né? Claro. E aí é o seguinte, não tem ninguém que não tenha luz, que não tenha algum talento, que não tenha alguma coisa que possa oferecer para outro, né? Mesmo aquelas pessoas assim que a gente pode dizer que estão numa situação mais, às vezes, de opressão ou de maior dificuldade, todo mundo tem alguma coisa para oferecer em algum momento, Então, assim, o que o Evangelho está nos convidando, né, o que o Cristo está nos convidando, é que a gente não perca essas oportunidades, né, quando elas aparecerem, independente se elas são frequentes, se estão toda hora, se a pessoa tem muita luz, se ela tem muito talento, ou se ela tem pouco, mas que quando a chance dela, ela não pode deixar que a luz dela seja grande ou fraca, né, que vem da candeia, que ela desperdice os momentos onde a vida lhe dá a oportunidade de utilizar esse talento em favor dela mesma, em primeiro lugar, né? Ou em favor de alguém. Então, assim, quando eu fico pensando no vigiar e orar, e é muito isso na minha cabeça, sabe, Edson? Eu sei que cada um tem uma interpretação, é não perder esses momentos que a vida nos oferece, sabe? É isso mesmo, Léo, que você está comentando. É muito interessante você fazer a relação com os talentos, mas a lição da candeia é nesse sentido, sabe? Tem alguns estudiosos ainda que falam mais além, né? Que nós somos a candeia, né? Que essa luz que nós temos, né? Como Jesus já nos recomenda, né? Deixai brilhar a vossa luz, faça luz, né? Dessa responsabilidade. E a gente lembra dos estudos lá de trás da primeira, né? Que a mente é o espelho da vida, né? Que a gente tem que refletir alguma coisa. E a gente vai refletir os conhecimentos que a gente vai galgando, de passar, né, para outras pessoas, nesse sentido. Qual que é a nossa responsabilidade? E o nosso compromisso? Né? Esse compromisso de passar para frente os nossos conhecimentos galgados, né? O Evangelho, ele traz muito disso, né? A gente vai, dos conhecimentos, a gente vai só cobrir, pôr um vaso, não vai? Ou a gente vai colocar debaixo da cama? Então, o chamamento nesse sentido é dessa forma, como que a gente faça essa análise, né? Eu fico vendo assim, a gente vem ouvindo do mundo de regeneração há algum tempo. Kardec não, Bezerra de Menezes, numa reunião, a terceira reunião da FEB, veio uma mensagem do Bezerra, já falando que o mundo estava iniciando lá em 2010, passando de mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E às vezes a gente ouve falar, né, tem o conhecimento, e às vezes a gente não para refletir. Então é interessante essa questão dessa autoiluminação. O Grupo Emmanuel mesmo tratou do capítulo como autoiluminação, sabe? Desse versículo 16. E é muito interessante para a gente fazer, eu acho que, da questão do Evangelho, a gente, né, fazer essa ligação. Você fez a ligação com a parábola dos talentos, corretíssimo. E a gente vai ver que está relacionado com esses evangelistas mesmo, que traz, né,
Para vocês terem ideia, eu anotei aqui, ó, a parábola de Candeia tem Mateus 5,15, 7,2, 10,26, 13,12, e em Marcos tem no capítulo 4, de 21 a 25. E é muito interessante porque né, Lucas vem de lá de trás para nos chamar a atenção nesse sentido. Isso que é muito, muito bacana. E sobre a questão da Edson, iluminação, diga. só um momentinho. O Léo falou aí, né, na questão do Falei. tempo, né? Falou da parábola, fez a analogia com a parábola, e falou da questão do tempo, que a gente vê isso nesse versículo 16, né? Porque, assim, é o tempo, você acende, você tem um tempo para acender a sua candeia, né? Uhum. E a gente lembra muito que a filosofia grega, ela tem muito simbolismo. E aí, e fala lá do deus Kairos, que é o deus do tempo, né? Só que ele não é esse tempo no sentido cronológico de horas, minutos, nada disso, né? Mas é aquele tempo do momento presente, do momento que é ideal para você fazer algo. E é isso que Jesus está falando aqui, ó. Ninguém vai fazer isso, né? Uhum. O tempo é agora, o tempo é esse. Não é para depois, né? É o tempo de Kairos mesmo, é agora que é o momento ideal. Agora que é a hora da gente fazer algo, né? E Uhum. lembrando aí o reforço do Léo, todos nós, cada um de nós tem algo para oferecer, né? Sempre temos algo para oferecer. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente, né, que o mundo hoje está muito mais a questão de algumas outras doenças que chegam, né, para avassalar, assim, como a depressão, a ansiedade, né, e às vezes a gente fica muito fechado, restrito, né, nessas questões, e é muito interessante porque, mas quando a gente colocar essa luz aí, que ela não ofusca, né, que a gente possa ter essa condição de estar ajudando, né, os orientais mesmo que falam, né, que vão subir ao monte, aí na hora que ele quer chegar ao monte lá em cima, ele cai na real que ele vai ter que fazer o quê? Descer e ensinar o outro a subir. É isso que é muito interessante a gente ver, né? E a gente pode ter essa muita luz. Já pensou a gente colocar no velador? Quando entra alguém, se a gente... Só quando a gente faz, fecha o olho assim, e se a luz é muito forte, o que acontece? A gente não consegue nem enxergar. Então, acho que Jesus chama a atenção da gente nesse sentido, que eu acho que o Léo e vocês foram felizes da questão do tempo, e é dessa forma. E cada um vai ter seu tempo. E a luz ela vai ser gradativa mesmo. Para quê? Ela não vai doer os olhos, e para que, quando a gente voltar para o escuro, a gente possa fazer o quê? Essa volta, se a gente volta para o escuro, que a gente possa iluminar, né? Pelo menos iluminar aquela parte trevosa. Eu estou lembrando de quando a Alcione veio para a Terra, né? E que pergunta para ela, onde que você está indo? Assim, aí pergunta assim, quem é o viajor que está indo para aquelas faixas negras, né? Então, é muito interessante que a gente vê a oportunidade aonde que a gente está, a gente veio para que a gente possa fazer luz aqui. A gente tem esse compromisso e essa responsabilidade. Isso é muito interessante, porque às vezes é muito subliminar, né? Quando a gente ouve, né, que a nossa terra é uma escola, é desse sentido mesmo, que a gente possa aprender, ter esse conhecimento e que a gente possa passar para frente. Algum comentário aí com 16 ou podemos pular para 17? Senão já são... O que vocês acham aí? Poder passar para frente? Salomão? Vamos lá. Da autoiluminação da candeia, tem uma afirmativa de Emmanuel, só para a gente fixar aí, né? Vós sois a luz do mundo. Essa passagem é muito bonita, ela está em Fonte Viva, e ele fala que a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombra e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve, né? A gente falou lá, o Léo comentou também, variavelmente, a custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja o sol do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece.
Então, era só para a gente reafirmar, e Emmanuel tem outras passagens nos livros dele que ele chama a atenção para a gente nesse sentido. Façamos nossa luz. E que a gente possa fazer. A gente tem que ele chama a atenção que vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu achorte para a jornada. É isso que ele chama para a gente. Eu acho que esse momento que a gente está, desse novo começar aí, eu acho que chama isso da gente, sabe? Na hora que eu acho que da questão da candeia veio muito isso, na hora que eu estava estudando mais, sabe? Lendo mais sobre o assunto para a gente conversar, ficou claro para mim, sabe? Eu fiquei me perguntando assim, pô, qual é o objetivo disso, né? Eu sempre pergunto, sabe, gente? Mas é muito interessante isso. Então, para a gente finalizar assim, agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não deseja resvalar nos precipícios da estrada longa. Tem que recomeçar. Isso é muito interessante, né, para a gente pensar, porque está nas questões que vocês comentaram, olha só, né? Tá. E Emmanuel ele é interativo, né, nessas questões, quando ele nos chama a atenção, que ele quer que a gente vá para frente mesmo, né? Isso é muito legal e fica claro nas lições dele, né? Então, vamos lá. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que haja de saber-se e vir à luz. É certo que coisas que estão ocultas, elas vão permanecer. Mas quando nos é dado a gente que possa nos ser revelado, a gente vai ficar sabendo. Então, no decorrer da nossa evolução, é nesse sentido. Tem uma questão do livro dos Espíritos, que é só um minutinho. A 628. Porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos. Kardec é muito interessante, né? Ele fala que é necessário que cada coisa tenha seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Aí vem o comentário, né? Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas, com as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que tinham posse do que consideravam uma ciência sagrada. É o que a Ana comentou ali, e da qual fazia ministério para aqueles que eram tidos como profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que eles recebiam apenas algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco, e na maioria dos casos emblemático. Entretanto, para o homem estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião a menosprezar, porque todas encerram o germe de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, já que estão dispersas em meio a acessórios sem fundamentos, são facilmente condenáveis. Graças à chave que o Espiritismo dá de uma infinidade de coisas que até que lhes pareciam sem razão alguma, e cuja realidade está hoje demonstrada de maneira incontestável, não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. Eles são riquíssimos e podem contribuir bastante para a vossa instrução. Essa é uma recomendação muito legal, assim, que eu vejo que encaixa bem com o versículo, né? Essa questão do vir à luz, que a gente não adianta esconder nada. Não se pode esconder algo que nem todos por muito tempo, né? Isso está dentro da lei de evolução. O que é verdade, mais cedo ou mais tarde, vai ser universal. Há encarnados e desencarnados para divulgá-las em todas as partes. E essa verdade que a gente vai trabalhar. E os espíritos, né, ele fala que pouquinho evoluídos, ou mais evoluídos que penetram a intimidade dos nossos pensamentos, com a criação de pessoas, nós as conhecemos.
não pelas ações, mas pelas reações. Então, isso que é muito interessante, que a gente possa ter a nossa mente como um livro aberto, né? Que a gente possa, que essa vira-luz aí, que a gente possa abrir as nossas mentes para que a gente possa abrir para receber bons pensamentos e evitar os pensamentos ruins e atos escusos, né? Que às vezes a gente acha que algumas pessoas estão vendo, né? Então, esse orar e vigiar que a gente sempre fala, da gente tá trabalhando, né? E isso que a gente vai trabalhar também com a questão do nosso conhecimento, né? Que quando nos é dado a gente conhecer, a gente vai saber e trabalhar em cima disso. Algum comentário? Edinho, Fale. estava pensando aqui, porque a gente pensa no contrário, né? Porque Pode não há pensar. coisa oculta que não haja de se manifestar-se. Uhum. Desde que essa coisa exista. É porque muitas vezes a gente quer que algumas coisas apareçam na nossa vida, entendeu? Não, isso vai aparecer, isso um dia vai acontecer, não sei o quê. Cara, você tem certeza de que isso existe? Que isso não é só um delírio seu da sua vida? Entendeu? As coisas que têm que existir, elas vão aparecer. Que existem, elas vão aparecer. Né? Isso está escrito aí, é uma lei, vai aparecer. Agora, tem coisa que não existe, não. Então, não fica procurando chifre em cabeça de cavalo, não, porque não vai dar certo. Mas é interessante porque eu vejo que a gente tem que voltar no versículo anterior, né? Porque a questão do conhecimento, ele vai se dar de qualquer forma, e evolução, como diz, né, a palavra do poeta, né? Ela é inexorável, ela vai ter que existir, né? É muito interessante a gente parar para pensar, porque às vezes a gente não para. A gente, ultimamente, se a gente for pensar, a gente acha que a gente está num marasmo, né? Aí eu fico vendo assim, tudo que acontece na vida da gente para a gente melhorar mesmo. Então, tudo tem que ter esforço. É muito interessante. Até uma doença que, às vezes, a gente pode fazer uma comparação assim, a vida está um marasmo de tal situação. Eu casei, tenho filho, comprei casa, carro e tal, e o que mais? O que eu vou fazer mais na vida? Aí aparece um irmão que dá problema, pais adoecem e tal. Como que a gente vai trabalhar nessa situação? Então, as coisas que estavam ocultas, elas vão aparecer. E qual que é o meu compromisso para aprender com isso e que eu possa ensinar, né, com alguma coisa assim? Que as coisas estão escondidas. E a gente precisa movimentar. A gente precisa ter esse atrito, né, que movimenta, né? Então, a gente não pode ser simplesmente morno, porque aí a gente vira igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente que já tem o conhecimento dessas questões, a gente precisa estar mais atento, sabe? De qual que é o nosso comportamento, o que a gente pode saber, como que eu vou trabalhar com essas questões. Esse ponto, eu acho que a gente sempre tem que fazer. Eu sempre questiono, sabe? Eu sempre fico me perguntando assim, não, por que você brincou da sua gripe? Não, eu precisava de ter essa gripe e tal, de parar. Eu sinto isso no meu corpo quando eu tenho alguma dor. Eu tive uma dor de ciático que não quero para ninguém. Mas é um troço assim, interessante para a gente fazer essa autanase da gente. É muito interessante, sabe? E isso que vai nos trabalhar, porque a gente vai pôr em prática essas coisas que estavam ocultas, que não estão, que chega também com conhecimento. Como que esse conhecimento chega, né? Como que ele cutuca a gente? Então, dessa forma que a gente precisa posicionar, né? Ô Edson, Oi, Edson, ô, pode falar. é, e também é um outro lado desse oculto aí, o que está, outro lado não, né? Um complemento aí. O que está oculto em nós, né? Que a partir do momento que a gente coloca essa luz no velador, né? É como se a gente estivesse colocando essa luz em nós, né? No nosso velador, para olhar as nossas questões ocultas mesmo, né? Você está falando aí da questão da evolução e tudo mais, e a gente só vai conseguir realmente
dar passos na evolução a partir do momento que a gente tirando essas cascas, né? Essas cascas secas, podres, né? Que estão nos recobrindo, né? Até chegar lá no cerne mesmo, na nossa essência, na nossa luz, né? E então, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente voltar o olhar para dentro mesmo, né? Porque se ficar com o olhar para fora, a gente só vai ver o que está fora. E o trabalho é interno, né? A evolução, ela precisa ser um trabalho interno, né? A gente chama de reforma íntima, não é à toa, né? Porque é no íntimo de cada um de nós. Então, a partir do momento que a gente não coloca essa luz, né, nesse olhar interno, a gente nunca vai saber o que tem lá dentro, né? Porque o que está oculto, ele está desconhecido de nós, né? Ele está na sombra, né? A luz, ela vem iluminar essa sombra. E a partir do momento que a gente consegue ver o que está na sombra, aí sim a gente tem condição de trabalhar, né? De trabalhar tudo isso, e aí bom, a gente vai liberando, né? É como se a gente fosse tirando essas cascas, né? Como se fosse a cebola, né? A gente vai tirando aquelas camadas externas até chegar lá naquele, né? Onde está o cerne lá da cebola, né? Então, a partir do momento que a gente não ilumina, a gente não conhece. É igual aquilo que Salomão falou, né? Se a gente não conhece, ele não existe. A partir do momento que a gente conhece, né, nesse olhar interno, o porquê de certos padrões, o porquê de certas reações, né, o porquê de certos sentimentos que temos, e a gente muitas vezes passa batido, né, e vai levando, né, deixa a vida me levar aí, não estou afim de olhar para isso não, né, porque que isso me incomoda, né, e aí se a gente for descendo nessas camadas, a gente vai achar muita coisa, né, e essas coisas às vezes não são muito agradáveis, né, porque ninguém quer ver o que está ruim na gente, né, mas o que precisa melhorar. Mas é necessário, se a gente quiser dar passos mesmo nessa evolução, a gente precisa realmente iluminar essa sombra que existe dentro de nós ainda, né, e não quer dizer que essa sombra seja só negativa não, a gente tem muita coisa boa lá dentro que às vezes a gente não consegue, ainda não conseguiu ver, né, derramar, jogar essa luz, né, sobre os nossos talentos. Então é importante, né, para essa evolução mesmo. Eu vejo que, eu acho que quando a gente está no caminho e às vezes a gente está pronto, a gente vai conseguir fazer tudo isso, sabe? Sim. E esse é o exercício que eu acho que hoje que é diário, porque tem algumas outras questões da fé, né? A fé é quando a gente sai do eu creio, quando eu sei. Olha só que interessante. Então, a fé, a esperança, a confiança, de tudo que a gente busca, né? Que a gente busca para a gente ser uma pessoa melhor, vamos falar, um espírito melhor, porque o nosso objetivo é virar anjo, né? Então, todo mundo, e ninguém vai ficar para trás. Ninguém. Então, todo mundo, o objetivo maior é esse, que a gente possa ser espíritos superiores. Isso que eu acho que é o nosso grande desafio no dia a dia. No dia a dia, como que efetivamente a gente está... O que a gente tem feito com essa iluminação nossa? Porque um instrumento a gente tem, né? Então, se a gente Pois, veio para uma faixa negra, a gente tem que acender uma velinha pequenininha lá, como que a gente está tentando fazer agora. mas Tem esse despertamento, sabe, Edson, ele Hum. só ocorre com isso essa questão que a Simone falou, porque essa luz, essa candeia, essa luz, ela é íntima, ela é interna, né? Olha o que o evangelista usa. Ele usa duas palavras que têm mais ou menos o mesmo sentido, mas tem alguma diferença. Que o oculto é aquilo que está encoberto. Escondido é que não está à vista naquele momento ali. Né? Existe uma certa diferença. Ele está encoberto, mas ele existe. É. Só tá encoberto porque existe. Né? Então, se eu não uso desse meu conhecimento, dos recursos que me são trazidos, para que eu me ilumine,
e aí eu consiga enxergar esse oculto em mim, eu tiro. A gente não falava muito na mocidade assim que a doutrina espírita veio tirar o véu dos nossos olhos, não é isso? A gente não usava muito essa expressão, É né? isso mesmo. Quando a gente descobre a doutrina espírita e começa a se inteirar da parte filosófica da doutrina, da parte científica da doutrina, da parte religiosa, a gente se apropria desse conhecimento para quê? Para iluminar-nos. Com qual objetivo? De evoluirmos. É. Né? Então, o que está oculto em mim é preciso que eu descubra, que eu enxergue, mas que eu não o deixe escondido. Eles têm quem que está à minha vista, para que eu possa ver a luz, ouvir ser luz. Né? A Simone colocou muito bem isso aí. Achei bem interessante. Oi, Porque... Edson. Opa! Só um comentário aqui, adicional, é o seguinte, quando você falou assim, pô, agora eu casei, comprei apartamento, comprei casa, né? E eu vou ficar na rotina, eu estou fazendo um paralelo aqui com o trabalho, sabe? No trabalho, assim, a gente tem que se reinventar a todo momento, né? Porque, assim, a gente não é o mesmo que era 10 anos atrás, você não é o mesmo cara que você, quando você tinha 25 anos, ok? Então, assim, a gente não tem que fazer, assim, as mesmas coisas, né? Assim, você não tem que fazer campanha do quilo mais, eu tô querendo dizer assim, essa fase da sua vida já passou, ok? Então, assim, no trabalho, você vê pessoas que elas não conseguem O se Edson, reinventar, né? Léo, Oi? até porque já Hã? não aguento subir e descer Morro do Gutierre carregando sacola de pesado. Isso, é outro contexto que inclui, inclusive, esta variável, né? Então, assim, para todos nós. Então, assim, a gente precisa se reinventar a todo momento, porque se a gente não se reinventa, a gente tem que pensar assim, pô, considerando esse meu momento de vida, o que tem sentido para mim, para eu fazer, né? Para que eu possa continuar investindo no meu processo de evolução para me tornar uma pessoa melhor, né? A gente não pode perder esses focos, né? Do mesmo jeito que a pessoa do trabalho, às vezes é um ótimo profissional, mas se ele fica parado, ele deixa de ser um bom profissional e pode ser mandado embora, né? Justamente porque ele parou. Com a nossa vida também é a mesma coisa. A gente não pode ficar parado. A gente precisa o tempo inteiro estar reinventando e pensando um pouco assim no momento de vida nosso, nesse momento de vida, o que tem sentido para eu fazer ou não, para a gente continuar caminhando, né? Porque senão a gente fica na rotina, né? Eu concordo, e eu vejo que Jesus vem ensinar para a gente, porque é por isso que a parábola é muito atemporal, que a gente possa trabalhar nesse sentido, sabe, Léo? Da gente ver, Uhum. buscar esse sentido que a vida tem. Essa vida que a gente possa buscar em abundância, né, que tem no Evangelho, como que é essa vida em abundância? Por que eu quero uma vida em abundância? Então, Jesus vem ensinar a cada um de nós que esse potencial que a gente tem muito grande. E isso que você está falando, do exemplo do trabalho, ele vai cair muito bem no versículo 18. Vede, pois, como vis, porque a qualquer que será dado tem um emprego, e qualquer que não tiver até o que parece ter, lhe será tirado. É muito interessante quando a gente vê. A gente tem, é uma advertência, né? Vede, olha o que você está ouvindo. A advertência quanto à nossa responsabilidade. É isso que eu acho mais interessante, que são 3 versículos, né? E é de uma profundidade que a gente pode tirar as coisas para a nossa vida. Advertência quanto o que ouvimos de mais e o que ouvimos de menos. Pois, como ouvir? Como que eu estou ouvindo essas coisas? Né? Você deu o exemplo do trabalho, é muito interessante disso, porque a gente quer crescer profissionalmente, né? Quando você é promovido, por quê? Porque, né, você fez um esforço lá, trabalhou e tal, conseguiu... e aí você é exemplo para outro, né? Que a gente fala assim, a gente não vai querer ajudar o outro nesse sentido. Então, é dessa forma, né? Que é muito interessante que na parábola do filho pródigo, quando ele pede tudo para o pai, vai, gasta tudo, ele que teve o galardão lá depois, né? Com o pai. Ele que entrou no reino dos céus. Isso aí é muito interessante a gente poder analisar essas questões, né?
Se a gente for olhar a história de Paulo também, é a mesma forma. Ele perseguiu os cristãos. Na hora que ele acordou, ele seguiu, aceitou Jesus e foi. Então, é esse momento, eu acho que é individual mesmo, sabe? Não tem como a gente, né? A gente precisa, né? Nós precisamos uns dos outros para a nossa reforma íntima, que a gente não faz reforma íntima sozinho, mas a gente precisa sempre né? Da gente estar trabalhando esse lado, e que a gente possa ter esse exercício, né? E que a gente possa trabalhar, né? Tudo isso. Quando ele fala por que é qualquer, vamos lá no humildinho aqui, ele não fala a razão, a profissão, qualquer, né? Qualquer coisa que a gente possa tentar trabalhar, né? E o que temos ali, né? Qualquer coisa que a gente tem não tem, o que a gente traz conosco, né? E é muito interessante porque ele faz uma ligação aqui o que a gente vai levar para o plano espiritual, né? E o que a gente leva para o outro mundo quando a gente parte daqui? O que é espiritual, o que é material, né? Ele faz sempre a, o, a dualidade, né? O bem e o mal que trazemos conosco, a inteligência e a virtude, os vícios, né? E o que a gente possui, que é nosso, é intransferível, né? Então, é dessa forma que a gente tem que pensar. E o que lhe será dado é o futuro, né? É em decorrência de, né? Então, a gente tem que estar atento para a gente tentar o quê? Multiplicar algumas coisas que a gente faz e faz bem, né? Isso que é legal, né? É tanto espiritual como materialmente falando, né? Aí entra a parábola dos talentos também. O que a gente tem feito, né? Então, é dessa forma que eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com essas questões, né? Que são muito sérias, né? E aí, o que eu penso que a gente poderia pensar é como que a gente pode trabalhar essa candeia nossa, sabe? O que a gente como dessa luz manifestar na gente, sabe? Acho que a gente podia pensar numa questão que a gente pudesse trabalhar nesse sentido, sabe? Ed, Oi, tô presa aqui no versículo 18 lá, né? então volta. A Vê depois, como ouvis? cabeça tá cheia de caraminhola aqui. Salomão tá com a cara de que também tá. É muita coisa, Salomão. Então, volta só lá um pouquinho nele, no Então, vamos lá. versículo. Deixa eu voltar. Vê depois. Vê depois como ouvis. Como ouvis. Qualquer que tiver. Jesus tá usando assim 2 verbos bem próximos. Vocês já viram que eu gosto muito da palavra em si, né, gente? Eu gosto muito de significados de palavra. Eu acho que ajuda muita gente, né? Ele usa, agora eu estou falando materialmente, tá? 2 sentidos, visão e audição, né? Vê como ouves, né? Presta atenção em você, como você está ouvindo, o que você está ouvindo, como você está ouvindo. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque você pode falar uma mesma frase com uma pessoa. Eu dou um tipo de entonação, a pessoa entende, e você dá outro tipo de entonação e a pessoa pode entender completamente diferente, né? Então, porque Jesus, ele usa o tempo, o verbal imperativo, né? E dele não é ordem, mas é docilidade do comando daquele que tem autoridade, né?
Se eu falar assim, vê aí o que você está fazendo, pô, vai achar ruim comigo. Mas Jesus, vede. É diferente, né? Ele tem a autoridade moral para isso. E quando ele fala isso para a gente, fala assim, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. Porque o que já é meu, é conquista minha, ela só vai ser acrescida, não vai ser tirado nunca. Então, eu falo assim, semana passada, no estudo, eles perguntaram assim, o que você acha que você precisa? Eu falei, eu preciso trabalhar paciência. Eu preciso ter paciência comigo. É o tesouro que eu busco nessa encarnação. Porque se eu tiver paciência comigo, eu vou ter com os outros. Naturalmente. Então, ainda não é uma conquista minha. Não é uma conquista. Mas eu já tenho uma conquista que é de saber ouvir. Eu consigo ouvir o outro. Aí isso vai ser tirado de mim? Não, só vai ser dado mais o quê? Mais possibilidade de ouvir de formas diferentes. Né? Eu vou conseguir ouvir uma criança quando eu olho para ela e eu a enxergo. Eu te vejo. Eu vou conseguir ouvir um jovem, um adulto, um idoso, quando eu olho para ela e eu o vejo. Aí eu já tenho isso conquistado, não vai ser tirado de mim de jeito nenhum. E aquele, qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então, eu acho que eu tenho paciência, porque num determinado momento eu tive paciência. Mas eu não tenho, não. E isso é tirado de mim, por quê? Eu não tenho, não é meu, não é conquista minha. Eu não tenho aquela paciência. Como vai ser tirado de mim algo que eu não tenho? É falso. Ana, mas É a a gente... ilusão que a gente vive. O Léo gosta muito dessa expressão, né? O binômio ilusão e desilusão, né, Léo? E a gente vive muito nisso, né? Eu não tenho, não conquistei. Então, até isso que eu achava que eu tinha, vai ser tirado de mim. Porque na primeira chance eu escorrego na casca de banana, Salomão, e solto os cachorros. Entendeu? Não Eu entendi. conquistei. Não conquistei. Mas isso Então, chama, Ana, patrimônio espiritual, né? O que sim, é do eu estou seu falando assim, patrimônio é é, seu, né? Por isso que é individual, né? Se a gente for olhar as exatamente. nossas decisões, todas as nossas decisões, essas decisões mais sérias, a gente está sozinho. E é muito interessante que, né, o Salomão falou assim, para a gente estar aqui na Terra, do investimento que foi feito, teve várias pessoas que intercederam por nós, né? Então, essa parábola da candeia é um despertar mesmo, é um despertar espiritual para a gente. São essas luzes, conhecimentos espirituais, né? Que da lei que é imperativa conosco, todos nós teremos acesso, todos. E aí a gente vai descobrindo, né? E aí a gente, no meio do caminho, é isso aí. Tem coisa que a gente vai galgar, a gente vai colocar nas nossas costas e não vão tirar. E eu, Ana, para paciência, sabe o que eu faço? É um exercício. Falar que eu sou paciente, eu não sou paciente. Mas eu faço um exercício de paciência. Eu exercito. Eu exercito a paciência para ouvir o outro, outra péssima qualidade que eu tenho, né? Mas eu estou aprendendo a ouvir, dar mais atenção, né? É da mesma forma que a gente vê de alguns trabalhos, né, assistenciais, que às vezes a gente fala, vamos fazer a sopa. Faz a sopa, tem não sei o que, né? Sabe? A gente servir a sopa, olhar no olho da pessoa que a gente está servindo. Tá? É diferente, é aquilo que você falou, sabe? Quando eu vou conversar com uma criança, eu paro, olho. Né? Eu vou conversar com um idoso da mesma forma. Né? Então, é dessa forma que eu acho que a gente vai aprendendo e a gente vai galgando isso e incorporando esse patrimônio espiritual nosso, que é isso aí, que é o versículo 18. Diga. Não, é só para... É porque muitas vezes essa situação de usar dois sentidos, a gente usa demais no trabalho da gente, que você lê 10 vezes o mesmo documento e, cara, não é possível que isso está escrito aqui aonde? Aí você chama um colega seu que está trabalhando numa outra coisa completamente... Cara, dá uma lida nisso aqui, cara.
Li. Qual que é o problema? Não estou achando, está aqui, ó. Aí você fica com aquela cara, né, de bobo, né? Não é possível, eu li esse documento 10 vezes, eu não vi isso. Então, realmente é importante, né? E é o que vocês estão falando, que eu hoje vejo isso muito como empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro, dado uma determinada dificuldade que ele tenha, e que eu acho que isso é que é a doença, pelo menos para mim, pessoalmente, me faz refletir muito que o meu problema, né, é humildade, infelizmente, né, é o pior para aprender, esse é duro, né? E assim, e só a empatia, só se colocando no lugar do outro, né, é que você vai ver que você não é nada mais do que ninguém. Para a gente encerrar, está no Vinha de Luz, a caridade essencial, é o capítulo 110. Eu acho que a gente precisa efetivamente aprender essa virtude aí. Não é só... Ele fala assim, Emmanuel, puxando as orelhas da gente. E a caridade é essa, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvis, que andeis nele, está em João. Aí ele fala assim, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é a irmã das mãos que alimenta o corpo. E aí, nesse sentido, eu queria deixar essa mensagem, depois vocês leem com mais carinho, que é muito interessante. E, para finalizar, eu pensei da parábola assim, o grupo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam por ele. Está em Paulo, 1 Coríntios 12, 25 a 26. Eu achei interessante que não haja divisão no corpo, que a gente saiba não, que a gente busque aprender e compreender a nós, sabe? Nesse sentido da iluminação, do conhecimento, das oportunidades que nós temos, né? Por isso que a candeia é muito interessante que a gente possa fazer essa reflexão, sabe? De como que a gente se olha para o nosso corpo, né? Não há divisão do corpo, e que a gente possa ser um grupo mesmo, e que esse grupo seja igual o Kardec falava, aquele feixe, né? Quanto mais unido, fica mais difícil de quebrar. Mas é interessante, fica só essa reflexão do Paulo aí para a gente encerrar. Muito obrigado, viu? Semana que vem é o João César. Deixa eu falar para vocês a parábola aqui. Só um minuto. Ô, Ana,